Um bom dia. Vamos ter exemplos de coisas que todas as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem analisar a verdade que liberta. Como nós podemos dizer que a maior dor do ser humano é o sentimento. A maior fraqueza de todo homem é a mulher. E o sentimento entre o amor entre marido e mulher faz muita destruição entre famílias, mas também faz o crescimento, fortalece a família. Porque vamos ter exemplo o porquê que Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do nosso Senhor Jesus. Como que Paulo conseguiu escrever tantos livros na Bíblia? Ou qual é o livro ao qual o Espírito Santo está sempre presente? É como o nosso corpo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano, aquele que Deus tem reservado para aquele que o adora em espírito e em verdade. Vamos analisar essas coisas. No início, a maior perca que Deus teve foi em Lúcifer, porque Deus deu a ele toda a autoridade, deu a ele o poder sobre os anjos, mas o sentimento de querer ser igual a Deus o levou a ser expulso do céu e veio à terra. Pois assim na terra, como a terra é pequena, como eu tenho falado, eu tenho dado análise de coisas que pessoas não conseguem enxergar, porque só o Espírito Santo pode nos dar. Porque a nossa entrega a Deus nos faz crescer a cada dia. Assim também como a nossa falta de humildade. Porque assim nós vemos, através da palavra de Deus, que os heróis do passado tiveram os seus desígnios, tiveram as suas autoridades, tiveram os seus desenvolver ao se entregar para Deus, e hoje não é diferente. Hoje eu pude ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 12 todo, e mostra ali o sentido que Deus tem nos dado. Porque Paulo, ele teve que fazer uma escolha, porque a escolha de Deus a Paulo era de negar o seu eu, viver a fé, ou que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano. Porque o coração humano, na Bíblia diz que a mulher, ela é a auxiliadora. Vamos colocar como a mulher seja nosso espinho na carne. Então, para que Paulo não viesse viver essa situação que hoje eu vivo, que hoje o homem de Deus vive, é isso. Ele escolheu fazer aquilo que Deus o designou. E assim como hoje a fogueira santa é diretamente ao nosso Senhor Jesus, então assim também será em todas as pessoas. Porque a pessoa não consegue entender. Os olhos viram e não conseguiram enxergar. Os ouvidos ouviram, mas não conseguiram ouvir. Porque não penetrou no coração dessas pessoas. Porque ela vive o ser humano. Ela vive o sentimento. Como que você vai dizer: ah, eu sou de Deus, eu sou obreiro da igreja, eu sou presbítero, eu sou acorde, Nicolas, sei lá o quê. Mas de que adianta você falar que é? Mas você hoje, quando você chega até uma pessoa e a pessoa fala assim: olha, sede seguidor de Cristo. Se alguém te bater uma face, dá a outra. Se alguém falar para você uma coisa que não te agrada, faz que nem Abraão. Porque Deus falou a Abraão: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei, e de ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
E Abraão ouviu a palavra de Deus e hoje é o nosso pai na fé. Davi errou, pecou, falhou, mas ele se colocou como humilde diante de Deus. E isso lhe tornou segundo o coração de Deus. E hoje em dia, qual é a diferença do ser humano? O ser humano só pode ouvir, entender, enxergar quando ele deixa de ser o ser humano. Ele deixa de ser o ser humano e passa a viver a fé. Ele passa a viver um degrau acima deste mundo. Mas você quer viver neste mundo. Você quer permanecer neste mundo. Você prefere obter os desígnios do mundo, não os desígnios de Deus. E aí nos faz sofrer muitas das vezes. Porque o maior sofrimento do marido é quando a mulher não fortalece. Porque o relacionamento entre marido e mulher não é só no quarto. É antes, é no sentimento. Porque quando o marido chega em casa e vê uma esposa ao qual o ama, ou qual o responde, ou qual dá o amor, ou qual o seu próprio corpo precisa, porque elas são nossas orientadoras, elas veio, do nosso corpo. E o corpo ele não consegue desenvolver separado. Não existe como o Espírito Santo viver aonde há uma divisão. Porque quando o Espírito é o mesmo, a fé é a mesma, o desejo é o mesmo, a vontade é a mesma de amar um ao outro. E o amor começa em qualquer lugar, em qualquer segundo, em qualquer momento. Então você que está casado e você não consegue viver, enxergar essas coisas porque o seu Espírito não é o mesmo. E quando o Espírito é diferente, existe guerra, existe luta, existe desespero, tristeza e dor. Então é isso que eu quero passar para você. O meu maior presente é Jesus. E este louvor está em todas as plataformas digitais. Está no YouTube, mas ninguém ouve. Por quê? A visão dessas pessoas é que o Natal é um presente humano. O Natal é o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez. Então vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus em favor de todas as pessoas. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estou aqui, meu Senhor, orando, clamando pelas pessoas, mesmo ser eu o menor de todos, meu Pai, mesmo sendo eu a pessoa que até mesmo te envergonha, porque a minha situação não tem mostrado o Senhor como meu Pai, não tem mostrado o Senhor, meu Pai, através das grandezas deste mundo. Mas no Espírito Santo, o Senhor me conhece e eu sei que essa é a minha maior riqueza. Pois assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos. Fogueira Santa de Israel já chegou. E cabe a você viver a sua fé. Ficar nessa palavra que é a maior importância hoje. O que o Senhor quer de mim, meu Senhor? O que o Senhor falar, eu vou ouvir e vou responder. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.